Bom dia a todos. Quero agradecer muito o convite da ITSEG, né, de eu poder hoje fazer a mediação desse evento, do nosso webinar. Eu sou Renata Parra, diretora de relacionamento da ITSEG. Quero falar um pouquinho com vocês hoje de um tema super relevante, né? O nosso webinar é hoje mais uma iniciativa do programa Turbinar, que é um programa que tem como objetivo compartilhar conhecimento com vocês, né, nossos clientes, nossos parceiros, nossos prospects. E o tema que a gente vai abordar hoje, né, dessa sessão, é um tema extremamente relevante, que são os resultados financeiros promovidos pela gestão de afastados. Né? Como fazer isso? Né? Acho que isso é um grande desafio para muitas empresas, né? Uma grande expectativa de como conseguir executar isso de uma forma assertiva. E para que a gente possa ter esse papo, né, trazendo de fato esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento com vocês, eu tenho dois convidados super especiais, seu Osvaldo e Marlene, sócios fundadores da B2P, a empresa a qual nós nos associamos em dezembro de 2020, que hoje funciona como uma unidade de negócio na ITSEG, né, e que nos apoia, né, junto com nossa gestão aqui integrada de benefícios, a tratar esse tema tão importante. Então, eu quero falar aí um bom dia, né, a eles, agradecer a participação do seu Osvaldo e a Marlene, para que a gente possa dar início à nossa conversa. Muito bom dia, Osvaldo, Marlene. Bom dia, obrigada pela oportunidade e obrigada pela presença de todos. Obrigada, Marlene. Eu quero começar a conversa perguntando para o seu Osvaldo, né, qual que é a importância de acompanhar o afastamento, né, junto à Previdência. Né, acho que esse é um ponto importante, como um ponto de partida para o tema que a gente vai abordar. É importante essa questão que Renata levanta, porque nós devemos ter em mente sempre a importância do gerenciamento de afastados, porque estão num estado de vulnerabilidade, muitas vezes carentes e não raramente abandonados. Como nós, empresa, desejamos ter o espírito de corpo, a unidade dentro da nossa empresa, nós devemos cuidar particularmente dos que precisam de cuidados, dos afastados. Cuidar significa o acolhimento em momento de fragilidade, seja adoecimento, seja acidente. As pessoas que nessas circunstâncias se encontram já estão, por condição natural, de forma muito sensível, precisando, pois, de cuidado. E esse adequado cuidado, enquanto se dá o afastamento, é importante demais, com o apoio e a utilização de recursos oferecidos, dentro de um olhar voltado para a efetividade do tratamento, para a rápida recuperação da pessoa e resgate no desempenho do trabalho. Adequado cuidado na preparação para retorno ao trabalho. Pessoas que se afastam e em tempos mais prolongados, elas precisam de um cuidado especial na volta, para encontrarem-se protegidas, acarinhadas, no sentido de retomar a sua atividade. Importante, portanto, para que haja efetividade no tratamento e resgate desse desempenho no trabalho. Adequado cuidado na preparação para retorno, orientação médica para breve recuperação da capacidade laboral é fundamental. Às vezes, os afastados não têm orientação adequada e o afastamento se prolonga por conta desta falta. Suporte à superação em entraves burocráticos. Nós, brasileiros, somos useiros e vezeiros em criar burocracia e o sistema cartorário. E numa situação de vulnerabilidade por conta de adoecimento ou doença, isso é um transtorno a mais para quem já está super sensível e precisa, então, desse apoio. Bem-estar e autoconfiança para o colaborador
é fundamental para que haja recuperação. Suporte para a família também, né, no que tange à segurança social, financeira, para que o mal fique o máximo possível contido dentro do seu próprio mal. Não precisamos expandir com burocracia, problemas familiares. Não é? Então, isso, de forma geral, assim, simplificada, é o que nós entendemos a importância da empresa cuidar dos seus afastados. Porque para a empresa, como resultado, tem um reforço na sua imagem positiva como cuidadora dos seus afastados. Não se abandona soldado ferido no campo de batalha, sabemos disso. É preciso cuidar deles, não é? E, com isso, nós consolidamos a importância da relação empresa-empregado, garantindo o espírito de corpo. Perfeito. E a prática para a consulta de saúde e bem-estar. Mas entrego para você, Renata. Não, perfeito, seu Oswaldo. Acho que esse é uma informação importante para a gente poder contextualizar o tema, né? Todos esses fatores que você trouxe. E daí vou pedir a Marlene, né, contribuir também, nos trazer, de acordo com a sua experiência, quais são as principais etapas, né, da gestão de afastados que as empresas precisam conciliar para obter os resultados aí financeiros, né? Obviamente, a gente fala dos resultados financeiros, mas também tem resultados ali que são intangíveis, como o seu Oswaldo colocou. Então, gostaria que a Marlene compartilhasse um pouquinho dessa experiência, de que forma que a gente executa isso. Bem, bastante trabalho e bastante trabalho. Cuidar dos afastados significa você reconhecer um momento complicado, difícil, de uma incapacidade temporária. A partir deste prisma, a empresa precisa, primeiro, conhecer quais são as decisões da Previdência em relação aos seus funcionários. Meu funcionário se afastou, ele solicitou um benefício, eu preciso saber qual foi a decisão da Previdência. Foi concedido o benefício, não foi concedido o benefício, está demorando para eu ter essa informação. E como eu obtenho essa informação? Através de uma verificação diária que se faz, temos um módulo gerencial para isso, uma automação que captura diariamente todos os afastados da empresa. E por ser diária essa captura, a gente compara a captura de ontem com a de hoje. Tudo que mudou, a gente vai ter conhecimento e vai avaliar, analisar e saber, concordo ou não concordo? Se discordo disso, vou precisar contestar, vou precisar me manifestar. Se concordar, preciso acompanhar, e como o senhor Oswaldo comentou, ao longo de todo o período de afastamento, você acompanhar a recuperação da pessoa, estimular para que ela retorne o mais rápido possível ao ambiente de trabalho, retomando, então, o seu sentimento de competência ou capacidade de trabalho. A partir deste momento que eu tenho conhecimento das informações, das decisões da Previdência, eu vou precisar também saber como anda o meu controle interno. A minha folha de pagamento, como está? Quais são os afastados que estão na folha de pagamento? São os mesmos que estão lá na Previdência, nessa relação que a gente obtém diariamente? A experiência mostra que não. Mostra que nós temos inconsistências em ambos os lados, tanto na base da Previdência quanto na base da nossa folha de pagamento, temos excedentes, temos não conformidades. Precisamos, então, conhecer essas não conformidades para saber o porquê delas. E aí, sim, vai surgir um grupo conhecido chamado limbo previdenciário, limbo trabalhista, e eu vou precisar atuar de maneira a evitar esse limbo, garantir a concessão do benefício, ou então, se meu funcionário foi considerado pelo perito como capaz
de trabalhar, que ele retorne ao trabalho. Então, são atitudes e são controles detalhados, mas muito importantes para você manter sempre o adoecido em atendimento e em recuperação e o capaz de trabalhar no trabalho, no processo laboral. Temos também um olhar sobre os atestados médicos. Atestados médicos são documentos riquíssimos. Eles são um horizonte de sinalização de um possível adoecimento de maior duração. Então, precisamos conhecer a nossa população, esses documentos que são apresentados, desde os pequenos afastamentos, horas de afastamentos, até alguns dias, para, num determinado período, você conhecer qual é a população atestadista, de um volume maior de apresentação de atestados, se CIDs relacionados com o seu processo de trabalho, que vai gerar um benefício acidentário provocado pelo trabalho, enfim, uma sinalização. Burnout agora foi considerado doença ocupacional. Então, o que eu posso corrigir, o que eu posso prevenir e dar suporte ao meu funcionário absenteísta, desde pequeno absenteísmo até um absenteísmo maior. Contestações. Quando eu discordo da Previdência, eu tenho uma possibilidade de me manifestar, tenho um prazo para isso. E, geralmente, nas empresas, essas manifestações elas ficam pulverizadas. Nós temos um módulo que traz para o gestor da empresa um acompanhamento de todos esses recursos e também os resultados, para garantir a efetividade dessa manifestação. E, como temos todas essas informações, podemos olhar para o segmento econômico e nos desafiar para uma competitividade maior em relação ao ranking do nosso segmento econômico. Eu gostaria de obter um FAP, um fator acidentário de prevenção menor. Eu quero pagar menos imposto. Como eu faço isso? Estabelecendo metas, estabelecendo KPIs e seguindo mensalmente a performance e a meta que eu estabeleci, que eu me desafiei a obter. Basicamente, é muito trabalho, são muitas frentes, né, operacionais, mas que nos dão a garantia de um resultado bastante interessante. Resultados estes que podem ser de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Vai depender da frente de trabalho. Claríssimo, Marlene. Parece simples, mas a gente sabe o quão complexo é, né? Você Sim. falou, muito trabalho envolvido, né? E uma série de desdobramentos processuais, aí, administrativos, né? Agora, seu Oswaldo, acho que a pergunta que todos querem aqui é escutar a resposta, né? De forma objetiva, quanto que a gestão de afastados é capaz de entregar na redução de custos às empresas? Falando em resultados de 2021, nós entregamos para os nossos clientes 81,9 milhões de reais em economia. Quase 82 milhões de reais em economia. Não tem milagre. Não é um exercício contábil, são economias efetivas. É trabalho desde o acompanhamento de afastados na Previdência, conseguimos 76 milhões, CONFAP, na redução de tributos, conseguimos 3 milhões. No acompanhamento de afastados, importante medida para cuidar desses nossos afastados, 2,9 milhões. Então, totalizando quase os 82 milhões entregues aos nossos clientes. E aqui faço uma referência nessa rica audiência que estamos tendo entre as pessoas, entre as quais alguns clientes. Nós, todo ano,
janeiro, fevereiro, entregamos um book, um livro, empresa por empresa, para mostrar as economias que nós fizemos pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano. Então, esse testemunho de 82 milhões é a soma de todos, mas pode ser testemunhados por empresas, clientes nossos que receberam e constataram essa sua redução. Mas também preciso lembrar que essa economia já vem acontecendo e para quem nos contrata há mais tempo. Não é, sabe, difícil entender que, na medida em que já estamos trabalhando, aumenta a importância de conseguir mais economia e a dificuldade, porque cortar o mato, o primeiro mato é mais fácil, etc. Agora nós já estamos, para muitos clientes, com a grama cortadinha. E isso, obviamente, é resultado desse tempo. Importante aqui, nós não apontamos o custo evitado. Quero dizer o seguinte, ora, nós baixamos o FAP das empresas em muitos estabelecimentos para 0,5. Então, e estamos mantendo em 0,5, que é o melhor dos FAPs, a melhor das economias. E metade do imposto é pago com 0,5 de FAP. E nós não apontamos essa economia caso essa empresa não tivesse a ITSEG, a B2P, para fazer o seu gerenciamento, que pagaria um imposto muito mais alto, com certeza. Portanto, esse custo evitado é o valor se nós não tivéssemos a gestão de afastado. Isso nós não computamos. Então, 82 milhões é o valor líquido das economias contabilmente geradas, apontadas contabilmente, e que entram, obviamente, para crédito da empresa que faz a gestão de afastados. Lembro, e perdão se eu me estendo, Renata, é engano pensar que o afastado não tem custo porque ele está na Previdência, e a Previdência é engano se mergulharmos, e nós temos disposição de mergulhar com qualquer pessoa que deseja uma conversa mais aprofundada nesse sentido. Nós mostramos os custos de um afastado que são absolutamente desagradavelmente surpreendentes. E concluo aqui a minha fala para dizer que a Previdência Social, sabemos, com dificuldades financeiras, de sobrevivência, inclusive, com discussão, vai privatizar o INSS, não vai, isso está na pauta da discussão do nosso legislativo, mas, independentemente disso, tem um volume financeiro, e o INSS, para mitigar essa circunstância, está fazendo ações no sentido de recuperar custos que foram utilizados segundo legislação indevidamente. Exemplo, uma pessoa se acidenta na empresa e é encaminhado para o SUS. E o SUS cuida dessa pessoa, recupera, etc., faz o que precisa fazer. Se vamos dizer, o INSS investigando, essa empresa tem plano médico, ela vai, numa ação, vai recuperar esse valor junto à empresa. Então, no Brasil, nem o passado é previsível, sabemos. Então, muitas das empresas podem receber essas ações para restituição do valor gasto no SUS por conta de ter um sistema de saúde próprio. É muito custoso o afastado. É saudável cuidar de afastados, porque é o certo a fazer e traz enormes economias. Perfeito. Exatamente. Acho que muita disciplina, né, nessa gestão, seu Oswaldo, governança, e eu acho que, como você colocou, né, o esforço quando a empresa chega num nível de organização, de gestão, o esforço é manter essa performance, né, justamente para que você não perca a mão e coloque em risco tudo que você construiu até aquele momento.
Acho que conectando aqui, a gente recebeu uma pergunta que eu vou encaixar, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, onde é questionado, né? A gestão de afastados é feita por meio de uma ferramenta, né? Queria que a Marlene desse essa clareza de como é que a gente faz, né, essa gestão. Sim, nós temos uma ferramenta que serve de suporte operacional para a equipe B2P. Eu acho que vale lembrar que esta ferramenta ela pode ser utilizada pelos nossos clientes, mas nós não somos um CD de instalação, nós não comercializamos a ferramenta em si. Ela oferece direito de uso a partir do momento do contrato, porque o que a gente entrega para nossos clientes é a expertise em relação ao assunto, ao tema. Estamos já há 16, 17 anos no mercado e desde que o FAP foi instituído, a nossa experiência só vem aumentando. Mas a ferramenta, sim, ela existe. Oferecemos login e senha para os nossos clientes, para eles acompanharem os seus indicadores, os seus afastados, enfim. Mas, mensalmente, nós fazemos uma reunião de uma hora e pouquinho com os clientes para fazer leitura de cenários, de tendências e resultados. Então, o que as capturas nos trazem, quais são os adoecimentos prevalentes, o que nós podemos sugerir como planos de ação, enfim, as inconsistências entre folha de pagamento e a previdência, quais são os grupamentos, de que maneira nós podemos trabalhar. Nós temos uma riqueza de conhecimento por conta da carteira de clientes. Então, vamos sempre somando os resultados positivos e compartilhando conhecimento. A Renata, quando ela abriu esse evento, ela disse do compartilhamento de conhecimento e informação. Essa é a nossa essência. A essência do B2P é sempre estimular o conhecimento, compartilhar o conhecimento e provocar o conhecimento. Então, é bastante importante. Sim, temos uma ferramenta, dá suporte, mas ela não é o final do nosso trabalho, das nossas entregas. Acho que aqui é para deixar claro, né, que não é uma gestão sistêmica, né, que é feita, né? Existe toda uma análise técnica para tomar decisões estratégicas e definir um plano de ação. Exatamente. Né? Então, acho que isso é bem importante. Acho que um outro item só aqui correlacionado, seu Oswaldo, quando a gente fala da redução dos custos, a gente obtém, né, como é que é a nossa experiência com relação ao tempo de buscar esses resultados? Eles acontecem de forma imediata, né? Ou a gente tem variações com relação a isso? Eu vou responder, mas eu não posso deixar de mencionar uma esticadinha, pedir permissão para uma esticadinha na conversa anterior, quando Marlene respondeu brilhantemente aí a descrição da B2P como ferramenta. Nós, na B2P, qualquer empresa faz o que a B2P faz. Mas nós temos um extraordinário conhecimento que acelera muitíssimo o processo. Então, por exemplo, consultas na Previdência Social. O site da Previdência, volta e meia, está fechado, é difícil. Então, não dá, é luxuoso pensar em colocar uma pessoa da empresa para todos os dias verificar a situação dos afastados, porque a perícia médica está mudando a situação constantemente. Então, a B2P faz isso rapidamente, nós fazemos a consulta à noite, porque o site está mais liberado. Então, e assim nós sistematizamos as coisas para oferecer esse processo analítico que Marlene tão bem descreveu. Relativamente às economias, são economias que vêm ao longo do tempo, desde imediatamente. Assim que nós começamos a trabalhar num cliente, nós já identificamos não conformidades
para, se resolvidas, trazerem economia já no segundo mês em que estamos prestando serviço, terceiro mês e assim sucessivamente. A economia mais longeva, vamos dizer, está no FAP, não por outra razão, mas é que o FAP ele é publicado em setembro de cada ano, vigendo a partir do ano seguinte, e ele trata de 2 anos anteriores. Então, o processo de gestão, ele, vamos dizer, obtém economias por conta da metodologia. Mas, ao longo do tempo, com absenteísmo, reduzimos, com contestações, reduzimos, com gestão dos afastados, o acompanhamento dos afastados, a antecipação para a volta ao trabalho, são muitas economias que nós, tudo na B2P é precificado, tudo na B2P é precificado, e nós queremos entregar e entregamos o ROI para as empresas. Qual é o retorno sobre o investimento? Porque sabemos que não há empresas filantrópicas a nos contratar. Então, nós precisamos entregar resultados. E é isso que nós fazemos, essa é a nossa vocação. Portanto, economias acontecem desde curtíssimo prazo, médio e longo prazo, e a permanência pelo controle que você mesmo há pouco mencionou, Renata. Ótimo. A gente tem algumas perguntas, né? A nossa sessão tem a duração de 1 hora, então eu vou começar já a inserir essas perguntas para que a gente possa atender as dúvidas aí do nosso público, tá? Tem 2 perguntas também que estão correlacionadas ao que a gente está falando. Eles nos perguntam, né? Vocês conseguem acessar as informações e decisões do INSS dos afastados? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é: os eventos B31 atingem de alguma forma as tributações, assim como os eventos B91? Acho que vamos à primeira, né, onde a gente fala com relação a se nós conseguimos acessar as informações e decisões do INSS com relação aos afastados. Marlene, Oswaldo? Lady first. Por favor, Marlene. Conseguimos acessar essas informações diariamente, então as capturas de todas as decisões ou concessões dos benefícios, a espécie de benefício, se ele mudou de uma espécie para outra. Então, temos acesso, conseguimos essas informações, sim. Com relação às decisões do INSS em relação a afastados, talvez seja contestação, temos todo um fluxo operacional para poder verificar os retornos e se já foi constituído um processo ou não. É claro que nós dependemos de um órgão federal, um órgão que a gente sabe que sofre muito pelo seu tamanho, pelo volume de dados que trabalha e das dificuldades que eles oferecem para as contribuintes. O INSS, na pandemia, passou por uma revitalização, primeiro uma confusão e um caos total em relação aos seus sistemas, aos seus processos. O foco principal sempre foi atender ao segurado e não às empresas contribuintes, elas ficam geralmente num segundo plano. O sistema hoje da Previdência está bastante renovado e um pouco mais modernizado para a atenção ao segurado, mas acreditamos que não demora muito para as empresas também terem o mesmo tipo de atendimento. Temos aí alguns caminhos que a gente faz para tentar obter as decisões que são um pouco mais difíceis, como das contestações, mas sim, sendo publicadas, acessamos todas as informações. Ótimo. Renata, por favor, seu Oswaldo, fica à vontade. Se puder, puxa vida, mas eu preciso aqui ficar com o cinto de segurança amarrado e com a boca tapada aqui. Peço desculpas se tento dar um pitaco nessa conversa tão boa que Marlene conduziu agora. Por favor, senhor Oswaldo, só enriquece. Imagine.
A questão de B31, B91, acho que precisa de um... Eu queria fazer um esclarecimento. Para as pessoas menos familiarizadas, B31 é um acidente, um adoecimento que, por causas naturais, vamos chamar assim, não foi provocado pela empresa, mas simplesmente falando. B91, benefício B91, foi aquele de adoecimento ou acidente provocado pela empresa. Então, acho que a pergunta era, B31 se equivale a B91? Como se separa B31? E a economia é dada pelos dois. No B91, aquele acidente, adoecimento provocado pelas empresas, ele é agravado porque o B91 entra na fórmula do FAP. Ele é o ofensor, um dos ofensores principais para o FAP. Mas o absenteísmo de B31 ele é tão custoso quanto do B91. A ausência, o tempo de afastamento é tão custoso quanto de um B91. Portanto, sim, nós devemos olhar todos os afastamentos B31, B91, sendo certo de que o B91, nos casos dos afastamentos, esses são agravados por conta de fazerem parte da fórmula do cálculo do FAP. Fecho parênteses aqui. Não, exatamente, não, perfeito, era exatamente a pergunta aqui, né, que eu tinha colocado, né, com relação a de que forma eles atingem, né, a tributação do FAP. Então, respondido. E uma outra questão aqui que foi trazida, né, como a gente tentar compartilhar aqui prática, né, o que as empresas estão auxiliando, como, na verdade, as empresas estão auxiliando financeiramente os afastados que acabam recebendo um valor de auxílio menor que o salário, principalmente para aqueles que estão no limbo previdenciário. Então, eu queria perguntar a vocês se vocês, dentro da nossa relação com os nossos atuais clientes, possuem alguma prática, né, de como é que as empresas executam, né, conseguem ou não fazer esse auxílio financeiro para esses casos. Marlene? Doutor Oswaldo, à vontade. Tá bom. Poxa vida, obrigado. Acho que essa questão ela me remete a dois ângulos, a duas questões. Primeiro, é o limbo previdenciário. E segundo, é aquelas empresas que fazem o complemento de pagamento, para que a gente esteja no mesmo momento de conversa. O limbo previdenciário, penso que se refere àquelas pessoas que foram afastadas pelo INSS, receberam alta pelo INSS, mas não se sentem recuperadas e não voltam para a empresa. Não voltando para a empresa e não tendo como retornar para o INSS porque já deu alta, elas ficam num limbo chamado limbo previdenciário. Esse grupo de pessoas é muito importante identificarmos e entendermos as razões dessas pessoas. Empresas, cada empresa tem a sua política, empresas fazem um complemento salarial para essas pessoas que estão no limbo. Se ela faz o complemento salarial, ela assume, obviamente, uma determinada realidade. Ela se responsabiliza, de certa forma, por conta desta ausência. E isto restabelece o vínculo da empresa com o colaborador ou a colaboradora. Eu quero lembrar aqui que, quando há um afastamento previdenciário, o contrato é suspenso. E, sendo suspenso o contrato, não posso promover, não posso desligar, não posso fazer absolutamente nada, porque ele está embaixo do guarda-chuva da Previdência Social. Quando a Previdência Social encerra a sua relação, ela teria que voltar, a pessoa tem que voltar para a empresa. E se achar que não está bem e não volta para a empresa, ela fica nessa situação
Se a empresa tomar a iniciativa de cuidar desta pessoa de alguma forma, ela, obviamente, assume a responsabilidade por essa continuidade e tem os consectários dessa decisão. Então, limbo previdenciário é um capítulo que nós cuidamos com muito cuidado, muita atenção, porque é extremamente custoso, além de pessoas que se afastaram, tiveram alta, mas não sentem bem, portanto, merecem cuidados para a identificação. Aqui, obviamente, há pessoas e pessoas. Pessoas se utilizam, raramente, pessoas se utilizam desse recurso para, vamos dizer, mover ação contra a empresa, mover ação contra a Previdência Social e esperarem a caderneta de poupança, enfim, resolver. Mas, de toda sorte, tirando essa exceção de pessoas, as pessoas estão vulneráveis, não conseguem voltar a trabalhar, não teve alta, mas não consegue. Aí temos que discutir situação de reabilitação ou readaptação ao trabalho, e isso, obviamente, cada pessoa merece a atenção e essa nossa disposição de resolver cada um dos casos. Marlene, para complementar, ou Renata, desculpe. Não, temos várias perguntas aqui chegando. Vou aproveitar para fazer mais algumas, que eu acho que é super importante, e elas acabam tendo uma correlação direta aqui com o que a gente está falando. Então, temos aqui uma participante uns participantes que nos trouxe, né? Tem um colaborador que faz 12 anos que está afastado e temos informações que o mesmo faz atividades extras. Como a empresa pode intervir no INSS para trazer o funcionário de volta, né? Ou seja, o INSS não o chama para reavaliação. Dentro desse nosso... De que forma que a gente poderia apoiá-los, né? Para que a gente consiga ter uma mudança nesse cenário? Por favor, Marlene. Bom, inicialmente, nós precisamos conhecer o cenário daquele indivíduo. Se ele está há todo esse tempo sem retomar o trabalho, e o afastamento dele se deu por um adoecimento, precisamos avaliar, primeiro, qual é a capacidade ocupacional dessa pessoa. Ela se recuperou, não se recuperou? Por que tanto tempo, mais de uma década, sem retomar o trabalho de volta? Então, nós temos um trabalho que fazemos da avaliação da condição desta pessoa sob a ótica previdenciária, avaliamos também em relação ao aspecto trabalhista, como o senhor Oswaldo bem comentou, a partir do momento que eu tenho um benefício cessado, a Previdência está devolvendo para a empresa aquele funcionário dizendo, olha, ele já está apto para retomar o trabalho. Se ele não se sente assim e ele vai brigar com o INSS, precisa ver qual é a postura da empresa em relação a essa briga. Vou tomar parte, não vou tomar parte, vou chamar o funcionário de volta, enfim, preciso fazer com que ele cumpra o contrato de trabalho e se ele não está adoecido segundo o perito, o que podemos fazer? Então, sempre requer uma monitoria, uma assessoria, uma avaliação, é claro que subsidiado tecnicamente pelo médico assistente, pelo médico ocupacional, mas, enfim, cada caso de limbo é um caso em especial. Eles oferecem muito trabalho e temos, como o senhor Oswaldo comenta, existem pessoas que têm o CID 171 e o CID, de fato, do adoecimento. Então, precisamos ponderar para ver qual é a melhor forma de lidar com cada um desses afastados, né? Baseado em dados, fatos, né, Marlene? Nas informações reais da situação. Com certeza. É sempre com subsídio documental, sempre, sempre. Para que, de fato, ocorra uma intervenção assertiva. Sim. E um alinhamento sempre com o jurídico trabalhista, enfim, é um trabalho a 4 ou 6 mãos. Ok. E daí, só conectando aqui uma outra, né, que é colocado, né? Em que momento o limbo previdenciário é causado pelo empregador? Acho que essa é uma pergunta interessante também.
Senhor Oswaldo, quer responder? Eu não sei se eu entendo bem, porque o limbo previdenciário é uma situação da pessoa. A pessoa teve alta na Previdência Social, mas ela não se acha capaz. Então ela decide não voltar para a empresa. E é essa situação que a coloca nesse limbo. Ela não é nem da empresa nem do INSS. A empresa, ao contrário, ela pode assumir uma situação de limbo previdenciário quando faz pagamentos para a pessoa, complemento salarial, e a pessoa não volta a trabalhar. Então, vamos dizer, a pessoa, não obstante, fora, porque ela não quer trabalhar, não volta para a empresa, mas a empresa, por conta da sua política, resolve fazer os pagamentos porque entende que ela, não recebendo da Previdência, ela fica numa situação econômica, financeira extraordinariamente crítica. Então, a empresa, sensível por isso, paga a essa pessoa. Mas é preciso lembrar que a decisão de cada uma das empresas, obviamente, isso é muitíssimo respeitado, mas assim que ela assume esse comportamento, ela assume a responsabilidade da pessoa. Mas eu não vejo, não sei como, Marlene, eu acho que aqui, então, acho que aqui, então, de uma forma, né, objetiva, né, normalmente quem causa, né, essa condição é o próprio empregado e não o empregador. Certo, né? Certo, então, para a gente poder direcionar um pouco aqui o caminho. Uma outra pergunta interessante aqui aqui na empresa onde atuo, tivemos uma situação em que o colaborador teve a incapacidade reconhecida. Eu estou lendo, tá, gente, que eu estou recebendo as mensagens aqui no celular. A incapacidade reconhecida, mas não teve o benefício concedido. Para nós, uma situação atípica. Vocês já vivenciaram esse tipo de situação? Quer dizer, a incapacidade foi reconhecida, mas não teve o benefício concedido. O que você pode falar um pouquinho sobre isso, Marlene? Quando existe uma incapacidade, ela é comprovada através de documentação médica. Essa documentação médica, se for insuficiente para o perito decidir a concessão ou não do benefício, pode levar a um indeferimento de um requerimento de benefício. Então, uma das sugestões que fazemos como plano de atuação para evitar indeferimentos ou até evitar a alteração de espécie de benefício de B31 para B91, conforme o senhor Oswaldo explicou, é você encaminhar com uma documentação robusta para a perícia inicial, para o perito não ter dúvidas. A partir do momento que existe uma negação do benefício, vamos precisar entender o porquê daquilo. Então, muitas vezes as pessoas podem ir para a perícia sem levar qualquer subsídio médico. Leva simplesmente um atestado pedindo 50 dias de afastamento. E o CID, mas o médico assistente, ele precisa relatoriar um pouquinho melhor o que tem aquela pessoa, porque ela está incapaz e qual é a perspectiva de recuperação daquela incapacidade. Então, volto mais uma vez a comentar que a monitoria e o acompanhamento do afastamento de cada funcionário é bastante importante para evitar depois você precisar recorrer a um prejuízo por conta de falta de informação. Claro, super claro. Renata, se permitir, Marlene... Por favor, se permitir, claro, queria voltar a uma circunstância relativamente comum em que a pessoa tem um determinado acidente, perde uma parte do corpo, perdeu o dedo, perdeu uma ponta do dedo, perdeu alguma coisa do corpo. Então, ela foi constatada uma incapacidade, mas por reabilitação, ela desenvolve outras capacidades. Então, essa pessoa ela não está
totalmente incapacitada. A incapacidade que foi registrada e real de fato, ela pode ser superada com reabilitação. Então, por isso, eventualmente, esse conflito. Estou incapacitada, mas tenho que voltar para trabalhar. Enfim, acho que isso compõe essa conversa que nós estamos tendo, ok? Perfeito, ótimo, super claro. E aqui eu acho que uma última pergunta, que a gente está com 10 minutos para o encerramento, vou tentar encaixar mais alguma, tá? Mas a pergunta que chegou, quais seriam os prós e contras da empresa intervir para retornar o colaborador ao trabalho? Por favor, Marlene. Na verdade, o retorno ao trabalho requer um processo. Então, requer uma declaração do médico assistente dizendo, olha, a pessoa está recuperada e pode retornar ao trabalho. Ou ela não está bem, ela não tem condição ainda de reassumir a sua atividade laboral. Diante dessa situação e dependendo da decisão da Previdência, o médico ocupacional da empresa pode fazer uma avaliação de capacidade laboral e emitir não necessariamente um ASO, mas uma opinião médica, porque ele conhece a função e a demanda em relação à capacidade operacional daquele indivíduo. Então, a partir deste momento, existem empresas que deixam de lado uma chance de tentar fazer voltar a pessoa, mesmo que em trabalho restrito, mesmo que numa condição um pouco mais suave até ela se recuperar totalmente. Vejo desta forma a questão. Não, e assim, você acaba respondendo uma pergunta que chegou especificamente para você aqui, parece que a conexão foi instantânea, onde foi colocado exatamente isso, né, Marlene? Você acha que o médico do trabalho deve enviar relatório ao perito médico? Né? Então, acho que você acabou de abordar exatamente isso, quanto que isso pode contribuir. Sim, contribui de maneira bastante significativa. Às vezes, o médico assistente não é bastante claro quando ele diz da incapacidade da pessoa, porque o médico ocupacional, o médico da empresa, ele tem condição de fazer uma ponte entre a incapacidade e a demanda ou o requisito daquela função, daquela ocupação. Então, sim, eu acredito que o médico do trabalho pode enriquecer bastante um material que vá como subsídio para a perícia inicial e concessão do benefício. Acredito bastante nisso. Com certeza, sem dúvida, por ele conhecer, né, as características da atividade executada, as características do negócio. Isso e mesmo. Por último, acho que agora, deixa eu ver aqui, por último, aqui a gente tem uma pergunta que fala o seguinte, né? O colaborador afastado que tem assistência médica, a empresa pode cancelar, né, a assistência médica, esse benefício, no caso, pelo fato de não ter saldo de salário para descontar na folha de pagamento do afastado? Queria escutá-los, depois posso contribuir aqui também. Por favor, seu Oswaldo. Renata, você leads first, né? Então, por favor, você é o especialista. Eu estou aqui como mediadora hoje. Imagine. Bom, eu penso nessa circunstância que, quando estiver afastado na Previdência Social, o contrato está suspenso. Contrato suspenso, mas a empresa pode, de acordo com sua política, oferecer benefícios a essas pessoas. Eu tenho receio de, dado um benefício continuado, simplesmente retirá-lo. Vejo com alguma preocupação na medida em que vamos recorrer ao direito adquirido. Então, é preciso ter uma argumentação poderosa jurídica, trabalhista e previdenciária antes dessa tomada de decisão. Preocupa-me, portanto, essa decisão de simplesmente mudar o curso de ação
por causa de uma situação vulnerável que a pessoa está. Mas eu remeto a você, Renata, que é a nossa mestre nesse assunto. Eu poderia só claro, complementar Marlene. Existem alguns clientes que nós temos e que fazem essa coparticipação enquanto a pessoa está ativa. A partir do momento que ela se afasta, suspende, mas aí vai para um saldo devedor. E existem empresas com convenção coletiva que tratam desse assunto, existem empresas que têm a política específica para saldo devedor em relação à coparticipação no plano médico, enfim, de fato é uma situação bastante desgastante, tanto para a pessoa afastada quanto para a empresa em praticar a cobrança dessa coparticipação. Agora, Renata, a sua experiência fala mais alto. Não, aqui eu acho que é importante, né? Nossa recomendação como consultoria, né, é de fato não ter a descontinuidade do benefício pelos riscos envolvidos. Né, existe sim, né, empresas que têm políticas específicas de como tratar. Uma coisa nós falamos da contribuição, caso o funcionário seja contributário, e outra coisa com relação aos descontos de coparticipação. Né? Então, há variações aí importantes, empresas que, no momento do afastamento, se esse afastamento foi causado por um acidente de trabalho em especial, normalmente se isenta, né, esse repasse da coparticipação. Né, e daí trata-se ali de ter de fato, acaba quem acaba assumindo, né, essa despesa diretamente à empresa, né, isso acaba contribuindo aí para o investimento que tem no plano de saúde, mas de uma forma objetiva, a nossa recomendação é que não haja descontinuidade pelos riscos envolvidos. Gente, temos mais perguntas ainda, né, mas deixa eu ver se eu consigo fazer uma última. Nós temos 5 minutos para encerrar o nosso evento, e nós ficamos muito felizes quando há essa interação grande, né, conosco. Por último, então, portanto, né, a pergunta é a seguinte: pode-se o médico da empresa trazer o colaborador antes do INSS e depois encaminhar a sugestão ao INSS? Aqui eu estou entendendo que a pergunta está querendo dizer o seguinte: eventualmente o médico da empresa pede ao colaborador que ele vá até o ambulatório, enfim, que ele avalie este colaborador para que possa depois ter um parecer um pouco mais preciso para encaminhar ao INSS? O que você acha, Marlene? Sim, eu entendo que sim. Nós temos vivenciado algumas situações em que o agendamento da perícia para a concessão do benefício é bastante distante, numa linha de tempo bastante distante. Então, suponhamos 60 dias, 45 dias. E a pessoa precisa ir ao INSS por conta de mais 10 dias, além dos 15 de afastamento. E ela já vai estar recuperada. Então, ela pode passar pelo médico do trabalho e este liberar para retorno ao trabalho, e quando for a data da perícia, ela levar um documento dizendo: olha, eu não precisei de todo esse tempo da janela de agendamento da perícia, eu voltei antes. Sim, é possível, e o médico pode fazer isso, o médico ocupacional pode fazer isso, e a pessoa passa depois no INSS com um aviso de volta ao trabalho. A Previdência vai conceder exatamente a janela de tempo em que a pessoa ficou incapacitada a partir do 16º dia até o retorno ao trabalho. É importante, com permissão, é importante grifar o fato de que a autoridade médica é da Previdência Social. É a Previdência Social que dá início a um benefício, se concedido, e é a Previdência Social que dá a cessação, determina a cessação desse benefício. Portanto, se o médico da empresa, que tem absoluta autoridade médica, acha, e junto com o paciente, acha da possibilidade de retorno, como bem explicou Marlene, essa documentação precisa ser encaminhada para a Previdência Social. Que não tenhamos em mente a ideia de que o médico achou que deu alta, então faz a documentação para voltar. Não, essa possibilidade ela inexiste, tá bom?
Ótimo, seu Oswaldo. Temos 2 minutos para encerrar a nossa sessão. Eu quero, enfim, pedir a Marlene e o seu Oswaldo que dê uma mensagem final, né? Agradecê-los muito por terem aceitado aí o convite da ITSEG, em estar aqui comigo para a gente poder compartilhar essas informações com o nosso público. Então, queria que vocês dessem aqui uma última palavra para que a gente possa caminhar para o encerramento do nosso evento. Bom, registro a minha gratidão pela participação de todos, um encontro muito rico, muito gostoso, agradável. Obrigada a todos, as perguntas bastante interessantes, importantes e do nosso cotidiano. Então, estamos à disposição e contate-nos caso possamos ajudar de alguma forma. Um forte abraço e sucesso. Queria agradecer também a audiência, a você, Renata, que nos conduziu de forma brilhante, foi muito gostoso esse encontro e à disposição para falarmos mais profundamente, com mais frequência. Basta que liguem, nos convoquem, estalem os dedos e nós estaremos presentes. Muito obrigado, Renata. Obrigada, seu Oswaldo, Marlene, sempre é um grande, apesar das nossas trocas constantes, né? Agora, inclusive, presenciais aqui no escritório, cada vez mais aprendo um pouco mais sobre o assunto, que realmente é muito desafiador. E, enfim, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, a interação, as perguntas, e deixar como uma mensagem final aqui que nós temos um portal RH, onde a gente divulga de forma recorrente uma série de conteúdos informativos com relação aos temas relacionados à gestão de benefícios e gestão de afastados. Então, é uma página que todos podem consultar para poder ter as informações. E também, caso a gente não tenha conseguido, né, responder alguma pergunta, foram muitas, nós temos um canal que é o contato @b2p.com.br, que é um e-mail onde a gente disponibiliza para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que queira compartilhar dúvidas, questionamentos, a gente vai ter maior prazer em apoiá-los, ou, para quem já é nosso cliente, procure seu gerente de relacionamento, gerente de conta, que a gente vai estar à disposição para um bate-papo, sem nenhum compromisso, para trocar um pouco mais de conhecimento e informação. Tá bom? Muito obrigado, Marlene, seu Oswaldo, e a todos que participaram. Até a próxima.